Eu estava ali, sentada sozinha na mesa posta para 8 pessoas, olhando para o Chester esfriando e as rabanadas que havia feito com tanto carinho. Era meu primeiro Natal sem meu Jorge, e meu próprio filho me abandonou para comer na casa da sogra. Mas o que eu descobri naquela noite mudou tudo. O envelope que o entregador trouxe não era apenas uma desculpa esfarrapada. Era o primeiro passo de um plano cruel que meu filho e minha nora vinham arquitetando há meses para me roubar tudo que meu marido e eu construímos em 40 anos de casamento. Rodrigo e Juliana achavam que eu era apenas uma viúva indefesa de 68 anos, perdida na solidão e na saudade. Achavam que podiam me manipular, me isolar, espalhar mentiras sobre minha sanidade mental e depois me internar para ficarem com minha casa, minha poupança e tudo que era meu por direito. Eles não sabiam que meu Jorge, que Deus o tenha em bom lugar, tinha previsto exatamente isso. Meu marido conhecia nosso filho melhor do que eu queria admitir. E antes de partir deste mundo, ele preparou uma surpresa que ia fazer esses dois se arrependerem amargamente de terem subestimado a força de uma mulher que lutou a vida inteira ao lado do homem que amava. Quando eles descobriram o que meu Jorge havia deixado guardado para mim e como eu usei cada centavo, cada documento, cada estratégia que ele planejou, a cara deles no tribunal foi de quem viu o mundo desabar. Porque mexer com uma mãe traída é uma coisa, mas mexer com uma mulher que tem a bênção e a proteção do marido, que amou além da morte, isso já é outra história completamente diferente. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa, porque o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer uma de vocês que confia demais na própria família. Meu nome é Célia, tenho 68 anos e durante 40 anos da minha vida eu fui a esposa mais dedicada que um homem poderia ter. Casei com Jorge quando tinha 25 anos. Ele era 3 anos mais velho, um homem trabalhador que montou uma pequena empresa de materiais de construção aqui em Ribeirão Preto. Nos primeiros anos foi difícil. Eu trabalhava como professora primária de manhã e de tarde ficava no balcão da loja dele, anotando pedidos, organizando estoque, fazendo a contabilidade básica. Jorge saía para fazer orçamentos e entregas e eu segurava a barra sozinha. Quando Rodrigo nasceu, eu continuei trabalhando até não aguentar mais dividir as responsabilidades. Tomei a decisão de largar minha carreira para me dedicar completamente à família e ao negócio. Célia, você é o coração desta casa e desta empresa, Jorge sempre me dizia. E eu realmente era. Cuidava do Rodrigo, da casa, ainda ajudava na loja nos finais de semana, preparava as marmitas que Jorge levava para a obra, recebia os clientes em casa quando precisava. Lembro como se fosse hoje dos sábados que eu passava organizando as notas fiscais na mesa da cozinha, enquanto Rodrigo brincava no chão ao meu lado. Jorge chegava sujo de cimento, cansado, mas sempre me abraçava por trás e dizia: "Obrigado por segurar as pontas comigo, amor." Eram tempos difíceis, mas éramos uma família unida, trabalhando pelo mesmo objetivo. O tempo foi passando e a empresa cresceu. Jorge contratou funcionários, comprou caminhões, ampliou o galpão. Compramos nossa casa própria no bairro Santa Mônica, uma casa simples, mas nossa. Eu decorei cada cantinho com amor, plantei rosas no jardim, fiz uma horta nos fundos. Rodrigo crescia, vendo o pai trabalhar duro, e a mãe sempre ao lado, apoiando. Quando Rodrigo fez 18 anos, Jorge quis colocá-lo para trabalhar conosco. "É nosso único filho, Célia. Tudo isso é para ele", dizia meu marido com orgulho. Eu mesma ensinei Rodrigo a mexer no computador, a organizar os pedidos, a lidar com fornecedores. Tinha esperança que ele aprendesse a amar o negócio como nós amávamos. Rodrigo trabalhou com a gente por alguns anos, mas nunca teve o mesmo amor pelo negócio que Jorge e eu tínhamos. Sempre reclamava que era trabalho pesado, que queria estudar, que aquilo não era para ele. "Mãe, meus amigos estão na faculdade e eu aqui carregando o saco de cimento", ele reclamava.
Jorge pagou uma faculdade particular de administração para ele, esperando que trouxesse conhecimento novo para a empresa. Aos 25 anos, ele conheceu Juliana numa festa de formatura. Ela era de família bem de vida, pai dentista, mãe farmacêutica. Morava num apartamento no centro, tinha carro do ano, sempre vestida nas melhores lojas. Desde o começo, eu percebi que ela olhava nosso filho com interesse, mas olhava para nós com um certo desprezo mal disfarçado. Mãe, a Juliana acha que vocês trabalham demais, que precisavam aproveitar mais a vida, Rodrigo me disse uma vez. Jorge riu e respondeu: Filho, trabalho nunca matou ninguém. Foi trabalhando que consegui dar estudo para você e construir tudo isso que temos. Juliana raramente vinha em casa no início do namoro. Quando vinha, ficava mexendo no celular. Reclamava que nossa televisão era pequena, que nossa casa cheirava a comida. Célia, por que vocês não contratam uma empregada? A senhora não precisa ficar se matando de trabalhar em casa, ela me disse uma vez. Mas eu percebi que não era preocupação com o meu bem-estar. Era nojo do meu modo de vida. Quando eles casaram há 10 anos, eu e Jorge fizemos uma festa linda, pagamos tudo. Juliana queria uma cerimônia no Ribeirão Country Club, vestido importado, lua de mel em Cancún. Custou uma fortuna, mas Jorge disse: É nosso filho único, Célia. Vamos fazer bonito. Ajudamos eles a comprarem um apartamento no Jardim Califórnia, mobiliar com tudo do bom e do melhor. Jorge deu um Honda Civic Zero para ela. Mesmo assim, com o passar dos anos, as visitas foram diminuindo. Estamos ocupados, mãe. Sempre era a desculpa. Juliana engravidou 2 vezes, mas perdeu os 2 bebês nos primeiros meses. Eu sofri junto com ela, ofereci todo o apoio, quis cuidar dela como uma filha, mas ela foi ficando cada vez mais distante, mais amarga. Jorge começou a perceber a mudança também. Célia, nosso filho está diferente. A Juliana está enchendo a cabeça dele com ideias, ele me dizia preocupado. Eles não respeitam mais o que construímos. Rodrigo fala da empresa como se fosse um fardo, não uma bênção. Mas eu sempre defendia Rodrigo. Jorge, eles são jovens, estão construindo a vida deles. É normal se afastarem um pouco dos pais. Como eu estava enganada. Como eu estava cega para o que realmente estava acontecendo debaixo do meu próprio nariz. Os primeiros sinais da mudança vieram sutilmente, mas eu estava tão mergulhada no meu luto que não conseguia enxergar a armadilha que estava sendo montada ao meu redor. Jorge faleceu em março do ano passado, vítima de um infarto fulminante. Foi tão rápido que nem conseguimos nos despedir direito. Uma manhã ele estava tomando café comigo, reclamando que o pedreiro tinha atrasado a entrega de uma obra, e à tarde eu estava no hospital ouvindo o médico me dizer que não havia mais nada a fazer. O velório foi no final da tarde de uma quarta-feira. Rodrigo chegou atrasado, Juliana nem apareceu. Mãe, a Juliana está passando mal, teve que ficar em casa, ele me disse sem nem olhar nos meus olhos. Mais tarde descobri pelo Facebook dela que no mesmo dia estava num almoço com as amigas no shopping. Nos primeiros meses após a morte do Jorge, eles apareceram algumas vezes, mas sempre com segunda intenção. Mãe, a senhora não deveria ficar sozinha nesta casa grande, Rodrigo me dizia. É perigoso para uma mulher da sua idade. Juliana completava. Célia, você devia vender esta casa e comprar um apartamento menor, mais prático. Eu respondia que minha casa era minha vida, que cada cantinho tinha uma memória do meu Jorge. Meu filho, esta casa é onde seu pai e eu fomos felizes. Aqui eu fico. Eles trocavam olhares que eu fingia não ver, mas que hoje entendo perfeitamente. Em julho, Rodrigo apareceu com uma proposta estranha. Mãe, eu estava pensando, que tal se eu cuidasse das finanças da senhora? Esses bancos são muito complicados e a senhora nunca teve que lidar com essas coisas sozinha. Juliana, que estava sentada na minha sala mexendo no celular, levantou os olhos e disse: É verdade, Célia. Essas coisas de banco, investimento, é muito complexo para quem não entende. Eu senti uma pontada no peito.
Rodrigo, quem você acha que cuidava da contabilidade da empresa do seu pai nos primeiros 15 anos? Quem organizava os pagamentos, as contas, os impostos? Eu sei muito bem lidar com dinheiro. Ele riu de um jeito debochado que nunca tinha ouvido antes. Mãe, isso era outra época. Hoje em dia é tudo digital, complicado. A senhora vai acabar sendo enganada. A partir dali, começaram as visitas regulares. Toda semana Rodrigo aparecia com alguma desculpa. Vim ver se a senhora está bem. Trouxe umas compras. Vamos almoçar juntas. Sempre tentando mexer nos meus papéis, sempre perguntando sobre minhas contas, sempre sugerindo mudanças. Mãe, a senhora já pensou em fazer um testamento? É importante organizar essas coisas, ele me disse em setembro. Juliana, que havia voltado a me visitar depois de meses sumida, concordou. É mesmo, Célia? A gente nunca sabe o que pode acontecer. É melhor deixar tudo organizado. Em outubro, a situação ficou mais clara. Rodrigo trouxe um amigo advogado para conversar comigo sobre planejamento sucessório. O homem, um tal doutor Fernando, ficou meia hora explicando sobre inventário, impostos, complicações familiares. Dona Célia, a senhora tem bens consideráveis: a casa, a empresa, as aplicações. Seria prudente transferir parte disso em vida para evitar problemas futuros. Eu disse que não tinha pressa, que queria viver minha vida em paz. Doutor Fernando insistiu. Mas a senhora precisa pensar no Rodrigo. Ele é seu único herdeiro. Quando eles saíram, ouvi Juliana dizendo no portão: ela está teimosa, mas a gente consegue convencer. É só questão de tempo. As coisas pioraram em novembro. Juliana começou a espalhar comentários maldosos sobre mim na vizinhança. Dona Maria, minha vizinha há 20 anos, me contou. Célia, sua nora veio aqui falando que você anda esquecida, que deixa o fogão ligado, que fica confusa. Eu falei para ela que isso não é verdade, que você está bem lúcida, mas ela insistiu que está preocupada. A mesma história se repetiu com outras vizinhas. Juliana visitou a dona Socorro, a dona Carmen, até o seu Antônio da padaria. Sempre a mesma conversa. Estou preocupada com minha sogra. Ela anda muito esquecida, confusa. Vocês não acham que ela está diferente? O absurdo chegou ao limite quando ela ligou para o doutor Henrique, médico que me acompanha há 15 anos, dizendo que estava preocupada com minha saúde mental. Doutor, minha sogra anda muito agressiva, desconfiada. Acho que pode ser início de demência. Doutor Henrique me ligou no mesmo dia. Dona Célia, sua nora me procurou. Estou agendando uma consulta para avaliarmos como a senhora está. Quando contei para Rodrigo o que Juliana estava fazendo, ele fingiu surpresa. Mãe, ela está preocupada com a senhora. Não vê maldade onde não tem. Mas eu vi o sorrisinho no canto da boca dele, a satisfação mal disfarçada. O Natal estava chegando, e pela primeira vez em 40 anos, eu estava com medo de passar as festas sozinha. Jorge sempre fazia questão de reunir a família, mesmo que fosse só nós três. Liguei para Rodrigo no dia 20 de dezembro. Filho, vamos fazer a ceia aqui em casa, como sempre fizemos? Claro, mãe. A senhora pode contar conosco. Sua resposta me deu alívio. Passei dias preparando tudo. Comprei o Chester, fiz as rabanadas que Jorge adorava, arrumei a mesa com a louça boa, acendi as luzes de Natal que ele havia colocado na varanda no ano anterior. Na véspera do Natal, Rodrigo me ligou às 6 da tarde. Mãe, surgiu um compromisso de última hora. A gente não vai conseguir ir aí hoje, desculpa. E desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali, sentada na mesa posta para 3 pessoas, olhando para a comida esfriando, sentindo o peso da solidão e da traição. Era meu primeiro Natal sem Jorge, e meu próprio filho me abandonou como se eu fosse um estorvo, um problema a ser resolvido. Mas foi exatamente naquela noite que tudo mudou, porque às 8h30 da noite, um motoboy tocou minha campainha com um envelope que não era apenas uma desculpa esfarrapada do meu filho. Era o primeiro passo do plano mais cruel que eles haviam arquitetado para me destruir completamente.
O envelope que o motoboy me entregou naquela noite de Natal não era de Rodrigo. Era uma notificação judicial. Minha mão tremeu quando li o cabeçalho. Pedido de interdição e curatela. Requerente, Rodrigo Silva Santos. Requerida, Célia Aparecida Santos. Meu próprio filho estava me processando para me declarar incapaz mentalmente. Sentei na cadeira da cozinha e li cada palavra daquele documento maldito. Eles alegavam que eu sofria de deterioração cognitiva progressiva, que estava colocando meu patrimônio em risco, que precisava de proteção legal imediata. Tinham até anexado depoimentos de vizinhos, obviamente manipulados pela Juliana, dizendo que eu andava confusa e esquecida. O golpe final estava na última página. Eles pediam a administração imediata de todos os meus bens, incluindo a casa, a empresa e minhas contas bancárias, até que o processo fosse julgado. Ou seja, mesmo antes da decisão judicial, eles queriam me tirar tudo. Chorei até não ter mais lágrimas. Ali, sozinha na mesa de Natal, sentindo o gosto amargo da mais profunda traição que uma mãe pode sofrer. Rodrigo havia planejado tudo friamente. O distanciamento, as visitas interesseiras, a campanha para me desacreditar, o abandono no Natal. Era para me quebrar emocionalmente antes de me quebrar legalmente. Mas foi exatamente naquele momento de desespero total que me lembrei das palavras que Jorge me disse na última conversa que tivemos. Célia, se algum dia você se sentir perdida, sozinha, vai na nossa gaveta de documentos importantes. Tem uma chave lá que eu nunca te mostrei. É para uma emergência? Na época, pensei que ele estava falando dos papéis da empresa, do seguro de vida, essas coisas. Mas naquela noite, com a notificação nas mãos, entendi que meu Jorge sabia muito mais do que eu imaginava sobre o caráter do nosso filho. Fui até nosso quarto e abri a gaveta. No fundo, colada embaixo com fita adesiva, encontrei uma chave pequena e um papel dobrado com a letra do Jorge. Meu amor, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo e você está precisando de ajuda. Esta chave é do cofre que instalei na garagem, atrás do armário de ferramentas. Lá dentro tem tudo o que você precisa saber. Meu coração disparou. Jorge havia instalado um cofre na garagem e eu nunca soube. Peguei uma lanterna e fui até lá. Realmente, atrás do armário de ferramentas tinha um cofre pequeno embutido na parede, camuflado atrás de uma caixa de parafusos. Quando abri, não acreditei no que vi. Tinha uma pasta cheia de documentos, algumas cartas escritas de próprio punho pelo Jorge e um pendrive. Na primeira carta, ele explicava tudo. Célia, perdoa eu ter escondido isso de você, mas não queria te preocupar enquanto eu estava vivo. Nos últimos anos, comecei a perceber mudanças no Rodrigo. A forma como ele falava da nossa empresa, como tratava nossos funcionários, como olhava para nossos bens e, principalmente, como a Juliana falava de você quando achava que eu não estava ouvindo. Jorge continuava. Lembra quando eles vieram aqui no ano passado pedindo dinheiro emprestado para reformar o apartamento? Eu fingi que ia emprestar, mas fiquei desconfiado e coloquei um gravador na sala. Ouvi a conversa deles depois que saíram. O que eles falaram sobre você me deixou com o coração partido. Peguei o pendrive com mãos trêmulas e fui para o computador. Lá estava a gravação que Jorge havia feito. Reconheci as vozes do Rodrigo e da Juliana conversando na nossa sala. Juliana, quando eles morrerem, a gente herda tudo isso aqui. A casa vale pelo menos 500 mil. A empresa deve render uns 300 por mês só de aluguel do galpão. Rodrigo, mas e se sua mãe viver muito tempo? Ela pode gastar tudo. Pode dar o dinheiro para a igreja, para a caridade. A gente tem que pensar numa forma de administrar os bens dela. Você tem razão. Talvez seja o caso de conseguir uma curatela. Minha mãe está ficando mais velha, mais teimosa. Não seria difícil provar que ela não tem mais condições de cuidar de tanto dinheiro. Ouvi aquilo e meu mundo desabou novamente. Eles vinham planejando me roubar há anos, esperando Jorge morrer para colocar o plano em ação. Mas a segunda carta do Jorge me deixou ainda mais chocada.
Ele havia descoberto algo sobre nossa empresa que eu não sabia. Durante os últimos 5 anos, ele vinha transferindo discretamente parte dos lucros para uma conta especial em meu nome, num banco diferente. Célia, você tem direito a 40% da empresa. São quase R$200 mil que guardei especialmente para você. O Rodrigo nunca soube dessa conta. E havia mais. Jorge havia comprado uma pequena propriedade rural em Serrana, a 1 hora de Ribeirão Preto, também em meu nome. É uma chácara simples, mas é sua. Tem uma casinha, um poço artesiano, uma horta. Se um dia você precisar recomeçar longe de tudo, esse é seu refúgio. A última carta era a mais emocionante. Meu amor, sei que se está lendo isso, está sofrendo, mas quero que saiba que você é mais forte do que imagina. Não deixe ninguém te diminuir, te humilhar ou te roubar o que é seu por direito. Lute pelos seus direitos. Procure a doutora Mariana Oliveira, ela é advogada especialista em direito de família. Escritório fica na Rua Barão do Amazonas. Já deixei tudo pago. Ela vai cuidar de você. Aquela madrugada de Natal se transformou na madrugada mais importante da minha vida. Jorge, mesmo depois de morto, ainda estava me protegendo. Meu marido havia previsto exatamente o que ia acontecer e me deixou todas as armas necessárias para me defender. Rodrigo e Juliana achavam que estavam lidando com uma viúva indefesa e confusa. Não sabiam que estavam mexendo com uma mulher que tinha R$200 mil na conta, uma propriedade rural em seu nome, evidências da ganância deles gravadas em áudio, e uma advogada especialista já contratada para defender seus direitos. Pela primeira vez desde a morte do Jorge, sorri. Um sorriso de quem acabou de descobrir que não está sozinha nesta luta. Nos dias seguintes ao Natal, eu me transformei numa atriz. Rodrigo ligou no dia 26, fingindo preocupação. Mãe, como foi o Natal da senhora? Desculpa a gente não ter ido, mas surgiu uma emergência familiar da Juliana. Eu respondi com a voz mais frágil que consegui. Tudo bem, meu filho. Fiquei triste, mas entendo. O que eles não sabiam é que eu havia passado a madrugada toda estudando cada documento que Jorge deixou, cada evidência, cada detalhe do plano que meu marido havia preparado. E, principalmente, eu estava planejando minha própria estratégia. No dia 27, liguei para a doutora Mariana Oliveira. Quando me identifiquei como esposa do Jorge, ela já sabia de tudo. Dona Célia, eu estava esperando sua ligação. Seu marido me procurou no ano passado e me contou sobre suas preocupações. Já estudei o caso e sei exatamente como proceder. Marcamos um encontro para o dia 2 de janeiro, em sigilo total. Doutora Mariana me explicou que Jorge havia sido muito inteligente. Dona Célia, seu marido documentou tudo. As transferências financeiras, a compra da propriedade rural, até mesmo a gravação da conversa do seu filho. Temos material suficiente para não apenas derrubar o pedido de curatela, mas também processar eles por tentativa de estelionato e difamação. Enquanto isso, Rodrigo intensificava as visitas. Ele aparecia em casa quase todo dia, sempre com a mesma desculpa de ver como eu estava. Na verdade, estava fazendo inventário dos meus bens, fotografando documentos quando achava que eu não estava vendo, medindo cômodos da casa. Mãe, a senhora tem certeza que quer ficar nesta casa grande sozinha? Não seria melhor um lugar menor, mais seguro? Ele insistia. Juliana, que havia voltado a me visitar depois de meses sumida, complementava. É verdade, Célia. Uma mulher da sua idade sozinha. Qualquer coisa pode acontecer. Eu respondia sempre da mesma forma submissa. Vocês têm razão. Talvez eu devesse mesmo pensar numa mudança. Eles trocavam olhares de satisfação, achando que finalmente estavam me convencendo. O que eles não sabiam é que eu estava gravando cada conversa. Doutora Mariana havia me ensinado a usar um aplicativo no celular, que gravava automaticamente todas as ligações e conversas próximas ao aparelho. Dona Célia, precisamos de evidências frescas da manipulação deles. Continue fingindo vulnerabilidade e grave tudo.
Em uma dessas visitas, Rodrigo foi mais direto. Mãe, a senhora recebeu algum documento do fórum? Alguma coisa sobre a administração dos seus bens? Fingi confusão total. Que documento, filho? Não recebi nada. Por quê? Ele disfarçou. Ah, é que um amigo comentou que anda tendo muito golpe por aí, pessoas recebendo documentos falsos. Juliana não conseguiu esconder a ansiedade. Célia, se chegasse alguma coisa assim, a senhora nos mostraria, né? A gente pode ajudar a entender se é verdadeiro ou golpe. Eu fiz cara de velhinha confusa. Claro, minha filha. Vocês sabem dessas coisas melhor que eu. A verdade é que eu já havia mostrado toda a documentação para a doutora Mariana, que estava preparando nossa defesa. Mas eles continuavam achando que eu era uma idiota que não entenderia nada do processo legal. A advogada me explicou a estratégia. Dona Célia, vamos deixar eles se aprofundarem na mentira. Quanto mais evidências conseguirmos da manipulação, mais forte fica nosso contra-ataque. Eles entraram com pedido de urgência, então temos audiência marcada para 15 de janeiro. Durante as 2 semanas seguintes, eu me transformei numa espiã na minha própria casa. Descobri que Rodrigo havia feito cópias das chaves quando Jorge morreu. Várias vezes chegava em casa e percebia que alguém havia mexido nos meus papéis, revirado gavetas, fotografado documentos. Uma tarde, fingi que havia saído para o mercado, mas voltei pela porta dos fundos. Encontrei Juliana na minha sala, falando ao telefone com alguém. Ela está bem mais dócil agora. Acho que finalmente entendeu que não tem escolha. A gente consegue a curatela tranquilamente. A pessoa do outro lado falou algo que não ouvi e Juliana continuou. O apartamento dela deve valer uns 600 mil hoje em dia. A empresa rende bem e ela ainda tem umas aplicações que o Jorge deixou. A gente vai ficar bem depois que assumir tudo. Ouvi cada palavra e gravei tudo. Era exatamente o tipo de evidência que a doutora Mariana precisava para provar que eles não estavam preocupados com o meu bem-estar, mas sim com o meu patrimônio. O mais revoltante aconteceu na véspera da audiência. Rodrigo apareceu em casa com uma proposta que ele achou que era generosa. Mãe, eu conversei com meus advogados. Eles disseram que seria melhor para a senhora não contestar o pedido de curatela. É mais rápido, menos desgastante. A senhora continuaria morando aqui, mas eu cuidaria das finanças. Juliana completou. É melhor assim, Célia. Essas coisas de banco, de empresa, são muito complicadas. A senhora pode ficar tranquila que a gente cuida de tudo. O cinismo era tão grande que tive vontade de rir na cara deles. Fingi estar considerando a proposta. Vocês acham mesmo que é melhor? Rodrigo quase não conseguiu esconder a empolgação. Com certeza, mãe. É o melhor para todos. O que ele quis dizer é que era melhor para o bolso deles. Naquela noite liguei para a doutora Mariana. Doutora, eles acabaram de me oferecer um acordo. Querem que eu aceite a curatela sem contestar. Ela riu do outro lado da linha. Perfeito, dona Célia. Isso é mais uma prova de que eles sabem que estão mentindo sobre sua capacidade mental. Se realmente acreditassem que a senhora não tem condições de decidir, não estariam tentando convencê-la a tomar uma decisão. Na manhã da audiência, me arrumei com o vestido azul que Jorge sempre dizia que ficava lindo em mim. Rodrigo e Juliana passaram para me buscar, fingindo preocupação. Mãe, a senhora está nervosa? Não precisa ficar. É só uma conversa com o juiz. Durante todo o trajeto até o fórum, eles me deram conselhos. Seja sincera com o juiz, mãe. Fale que anda esquecida, que não consegue mais cuidar das coisas sozinha. Juliana completou. É verdade, Célia. Não tenha vergonha de admitir que precisa de ajuda. Eu concordava com tudo, balançando a cabeça como uma velhinha submissa. Mas por dentro, estava ansiosa para ver a cara deles quando descobrissem que a velhinha confusa havia preparado uma surpresa que eles jamais esperavam. Quando chegamos no fórum e vi doutora Mariana me esperando na porta com uma pasta debaixo do braço e um sorriso confiante no rosto, soube que era hora de mostrar para meu filho e minha nora
que eles haviam subestimado completamente a força de uma mulher que lutou ao lado do homem que amava por 40 anos. A farsa estava prestes a acabar. A sala de audiência estava pequena e formal. O juiz, Dr. Eduardo Santos, um homem de uns 50 anos com cara séria, nos recebeu às 14h. Rodrigo e Juliana se sentaram do lado direito, eu e doutora Mariana do lado esquerdo. O advogado deles, aquele doutor Fernando que já havia estado na minha casa, estava confiante demais para o meu gosto. Excelência, começou o doutor Fernando, estamos aqui por uma questão de proteção familiar. A senhora Célia, de 68 anos, viúva recente, vem apresentando sinais claros de deterioração cognitiva que colocam em risco não apenas seu bem-estar, mas também seu considerável patrimônio. Ele abriu uma pasta e começou a listar as evidências. Temos depoimentos de vizinhos relatando episódios de confusão mental, esquecimentos frequentes, comportamento errático. A própria família está preocupada com a segurança dela. Rodrigo pediu para falar. Excelência, é muito doloroso estar aqui, mas minha mãe não é mais a mesma desde que meu pai morreu. Ela fica confusa, não consegue mais gerenciar as finanças, deixa a casa desarrumada. Como filho único, tenho a obrigação de protegê-la. Juliana complementou, fazendo cara de quem estava sofrendo. É verdade, doutor. Nós tentamos ajudar, mas ela fica agressiva, desconfiada. Achamos que precisa de acompanhamento profissional. Ouvi tudo em silêncio, fingindo estar perdida e confusa. Dr. Fernando concluiu. Por isso solicitamos a curatela imediata do Sr. Rodrigo sobre os bens e a pessoa de sua mãe, para protegê-la de si mesma e de possíveis aproveitadores. O juiz se virou para mim. Dona Célia, a senhora entende o que está acontecendo aqui? Fiz cara de velhinha assustada. Mais ou menos, doutor. Meu filho disse que é para meu bem. Rodrigo e Juliana trocaram olhares de satisfação. O advogado deles sorriu discretamente. Achavam que já tinham ganhado. Foi então que doutora Mariana se levantou. Excelência, peço permissão para apresentar algumas evidências que mudam completamente o cenário deste processo. O juiz autorizou, e minha advogada começou. Excelência, o que temos aqui não é um caso de proteção familiar, mas sim uma tentativa criminosa de apropriação indébita movida puramente por ganância. A cara do doutor Fernando mudou na hora. Rodrigo ficou pálido. Juliana olhou para mim como se tivesse visto um fantasma. Doutora Mariana continuou. A senhora Célia não apenas possui plena capacidade mental, como também tem provas de que seus familiares vêm planejando esse golpe há anos. Ela ligou um notebook e começou a tocar a gravação que Jorge havia feito. A voz do Rodrigo ecoou na sala. Quando eles morrerem, a gente herda tudo isso aqui. A casa vale pelo menos 500 mil. A empresa deve render uns 300 por mês. A voz da Juliana respondeu. Mas e se sua mãe viver muito tempo? A gente tem que pensar numa forma de administrar os bens dela. Talvez seja o caso de conseguir uma curatela. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Rodrigo tentou falar. Excelência, isso foi tirado de contexto. Mas sua voz saiu embargada, sem convicção. Doutora Mariana não parou. Há mais, Excelência. E tocou as gravações que eu havia feito nas últimas semanas. A voz da Juliana falando ao telefone. Ela está bem mais dócil agora? A gente consegue a curatela tranquilamente. O apartamento dela deve valer uns 600 mil hoje em dia. Juliana estava tremendo. Rodrigo colocou a cabeça entre as mãos. Excelência, continuou minha advogada. Os requerentes também mentiram sobre a situação patrimonial da senhora Célia. Eles alegam que ela precisa de proteção para seus bens, mas desconhecem que ela possui uma conta bancária com 200 mil reais que seu falecido marido deixou especificamente para ela, além de uma propriedade rural em Serrana. Mostrou os documentos da conta e da escritura da chácara. O Sr. Jorge, prevendo exatamente esta situação, preparou sua esposa para se defender. Deixou evidências gravadas, recursos financeiros protegidos e até mesmo
contratou assistência jurídica antecipadamente. O juiz estava impressionado. A senhora está me dizendo que o falecido marido antecipou esse pedido de curatela? Exatamente, Excelência. E há mais. Doutora Mariana mostrou as cartas que Jorge havia deixado. O senhor Jorge documentou suas preocupações com o comportamento do filho e da nora, suas conversas sobre manipular a herança e tomou medidas preventivas. Foi então que o juiz se dirigiu diretamente a mim. Dona Célia, a senhora gostaria de se manifestar? Levantei da cadeira, tirei os óculos, endireitei os ombros e olhei diretamente nos olhos do meu filho. Minha voz saiu firme, clara e cheia de dignidade. Excelência, durante 40 anos eu fui uma esposa dedicada e uma mãe que se sacrificou por sua família. Larguei minha carreira para apoiar o negócio do meu marido e criar meu filho. Passei décadas trabalhando lado a lado com o Jorge, construindo tudo o que temos hoje. Rodrigo tentou me interromper. Mãe? Mas eu levantei a mão e continuei. Meu filho, eu te dei a melhor educação que podia, paguei sua faculdade, sua festa de casamento, ajudei vocês a comprarem apartamento e carro. E como vocês me retribuíram, esperando eu e seu pai morrermos para herdar nossos bens? Minha voz ficou mais forte. Vocês me abandonaram no meu primeiro Natal sem Jorge. Espalharam mentiras sobre minha sanidade mental na vizinhança. Tentaram me convencer a entregar meus bens voluntariamente. E quando isso não funcionou, me processaram alegando que eu sou louca. Juliana começou a chorar, mas não de tristeza. Era desespero puro. Excelência, concluí. Eu não preciso de curatela. Preciso é de proteção contra a ganância dos meus próprios familiares. Tenho 68 anos, não 88. Tenho plena capacidade mental, recursos financeiros e disposição para viver minha vida da forma que escolher. O juiz bateu o martelo. Pedido de curatela negado. Não apenas isso. Determino que seja aberto inquérito para investigar tentativa de estelionato contra a senhora Célia. Os requerentes estão proibidos de se aproximar da residência da requerida. Rodrigo se levantou desesperado. Mãe, eu posso explicar, mas eu não deixei. Rodrigo, você deixou de ser meu filho no momento em que decidiu me tratar como um obstáculo aos seus planos de enriquecimento. Vocês queriam meus bens? Pois saibam que não vão ver um centavo sequer. Saí daquela sala de cabeça erguida, de braços dados com doutora Mariana. Atrás de mim, ouvi Juliana soluçando e Rodrigo gritando algo sobre mal-entendido. Mas eu não olhei para trás nenhuma vez. Meu Jorge tinha razão. Ele me conhecia melhor que eu mesma. Sabia que quando chegasse a hora, eu seria forte o suficiente para lutar pelos meus direitos e pela minha dignidade. A guerra havia acabado. E eu havia vencido. 3 meses depois da audiência, minha vida se transformou completamente. O inquérito policial confirmou todas as evidências que apresentamos. Rodrigo e Juliana foram indiciados por tentativa de estelionato, difamação e apropriação indébita. Mais que isso, descobrimos que eles já haviam feito empréstimos usando minha casa como garantia sem meu conhecimento. Doutora Tor Mariana conseguiu anular todos esses contratos fraudulentos e ainda mover uma ação de danos morais contra eles. Dona Célia, além de proteger seu patrimônio, vamos fazer eles pagarem pelo sofrimento que causaram, ela me disse. Mas a melhor parte da minha história não foi a vingança judicial. Foi descobrir que eu era muito mais forte e capaz do que jamais imaginei. Decidi conhecer a propriedade que Jorge havia comprado para mim em Serrana. Quando cheguei lá pela primeira vez, chorei de emoção. Era uma chácara pequena, mas aconchegante, com uma casa de 3 quartos, varanda com vista para as montanhas, um poço artesiano e muito verde ao redor. Havia uma carta do Jorge colada na geladeira. Meu amor, se você está aqui, significa que precisou usar nosso plano de emergência. Esta casa é sua para recomeçar quando quiser. Tem tudo o que você precisa para ser feliz. Paz, natureza e liberdade, para viver como escolher. Naquele momento tomei uma decisão que mudou tudo.
Não ia usar aquela chácara só como refúgio. Ia transformá-la em algo muito maior. Voltei para Ribeirão Preto e comecei a organizar minha nova vida. Vendi a empresa de materiais de construção por um valor excelente. Os funcionários do Jorge sempre mantiveram tudo funcionando perfeitamente. Com esse dinheiro, mais os 200 mil que Jorge havia guardado, eu tinha recursos suficientes para realizar um sonho que nem sabia que tinha. Transformei a chácara de Serrana no Recanto Dona Helena. Batizei com o nome da minha mãe. É um retiro especializado em acolher mulheres viúvas que estão passando por dificuldades familiares ou precisam de um tempo para se reorganizar após grandes perdas. Reformei a casa principal e construí mais 2 chalés pequenos. Cada espaço foi pensado para trazer aconchego e paz. Fiz uma horta orgânica onde as hóspedes podem trabalhar se quiserem. Tem algo muito terapêutico em plantar e colher. Montei uma biblioteca com livros de autoajuda, biografias de mulheres inspiradoras e romances que fazem o coração sorrir. O recanto funciona como uma pensão, mas também como um espaço de apoio mútuo. Recebo mulheres que foram traídas pelos maridos, mães que sofreram ingratidão dos filhos, viúvas que se sentem perdidas, senhoras que precisam reconstruir a autoestima depois de anos sendo diminuídas pela própria família. Dona Carmen, uma viúva de 72 anos de São Carlos, foi uma das primeiras hóspedes. O filho dela tentou vendê-la à casa enquanto ela estava internada com pneumonia. Célia, quando ouvi sua história na rádio, soube que tinha encontrado alguém que entendia minha dor, ela me disse. Hoje, 6 meses depois, Dona Carmen mora numa casinha própria que comprou com o dinheiro da indenização que conseguiu do filho. Ela volta ao recanto todo mês para visitar as amigas que fez aqui. Também recebo Dona Luísa, que descobriu aos 65 anos que o marido de 40 anos tinha uma segunda família. Aqui eu aprendi que não é tarde para recomeçar, ela sempre diz. Hoje ela faz artesanato e vende suas peças numa lojinha em Serrana. O mais gratificante é ver mulheres que chegam aqui destroçadas e saem empoderadas, seguras de si, prontas para viver uma nova fase da vida. Organizamos rodas de conversa, oficinas de culinária, caminhadas na natureza, noites de cinema ao ar livre. Mas não pensem que minha vida virou só trabalho social. Também estou vivendo coisas que nunca vivi. Fiz um curso de informática e hoje administro o site do Recanto sozinha. Aprendi a dirigir aos 68 anos. E comprei um Renault Sandero vermelho, que é minha paixão. Viajei para a Aparecida do Norte com um grupo de amigas do Recanto. Conheci as cataratas do Iguaçu. No mês que vem vamos para Salvador, uma viagem que eu e Jorge sempre sonhamos fazer, mas nunca conseguimos por causa do trabalho. Ah, e sobre Rodrigo e Juliana? O processo criminal está correndo. Eles perderam o apartamento para pagar as dívidas que fizeram em meu nome. Juliana voltou para a casa dos pais. Rodrigo tentou me procurar algumas vezes, mas doutora Mariana conseguiu uma medida protetiva que os proíbe de se aproximar de mim. Sei que algumas pessoas acham que fui dura demais com meu próprio filho, mas aprendi que perdoar não significa aceitar ser pisoteada. Rodrigo fez suas escolhas e agora precisa viver com as consequências. Minha casa em Ribeirão Preto eu transformei numa república para universitárias de baixa renda. Tem 5 meninas morando lá, estudando medicina, enfermagem, direito. Elas cuidam da casa e eu cobro um aluguel simbólico. É lindo ver aquelas meninas batalhadoras realizando sonhos que eu não pude realizar na idade delas. Hoje, quando acordo na minha chácara e vejo o sol nascendo atrás das montanhas, quando ouço o riso das mulheres que estão se reconstruindo aqui no recanto, quando recebo mensagens de hóspedes que saíram daqui e estão vivendo sua melhor fase, eu sinto que Jorge está orgulhoso de mim. Ele sempre dizia: Célia, você é mais forte do que imagina. Demorei 68 anos para descobrir que meu marido estava certo. O que eu aprendi com tudo isso? Que nunca é tarde para recomeçar. Que família verdadeira não é quem tem o mesmo sangue, mas quem te trata com amor e respeito. Que uma mulher determinada é capaz de qualquer coisa,
mesmo depois dos 60. E, principalmente, que a melhor vingança não é destruir quem te machucou. É reconstruir sua própria vida de forma tão plena e feliz que eles percebam o quanto perderam quando escolheram te menosprezar. Hoje, eu sou mais feliz do que fui em muitos anos. Tenho propósito, independência, amigas verdadeiras e a certeza de que mereço tudo de bom que a vida ainda tem para me oferecer. Se você está me ouvindo e já passou por algo parecido, ou conhece alguém que está vivendo uma situação de ingratidão familiar, saiba que não está sozinha. Tem muita gente disposta a ajudar. E, principalmente, você tem muito mais força dentro de você do que imagina. E você que está me escutando, o que faria no meu lugar? Já passou ou conhece alguém que esteve numa situação parecida? Comenta aí embaixo sua história, sua opinião. Eu leio todos os comentários e fico muito feliz em saber que vocês acompanham nossas histórias aqui no canal. Não esqueçam de se inscrever para mais relatos como esse e ativem o sininho para não perder nenhuma história nova. Porque, infelizmente, histórias de ingratidão familiar acontecem todos os dias, mas histórias de superação e empoderamento também. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E lembrem-se, vocês são muito mais fortes do que imaginam.